Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um momento desse de devocional de palavras. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos que se encontram aqui nesse canal, que vocês que fazem parte, que se inscrevem, comentam, compartilham, de algum modo interagem, né, que fazem parte da minha trajetória. Se assim não faz, por favor, ajuda muito. Vamos lá, antes de sentar aqui, antes de começar a gravar, eu vim pedindo a Deus para que eu pudesse ser ministrado junto com aquilo que ele tem a dizer, sabe? Eu pedi que ele me concedesse esse esse lado sensível, para que eu também, além de ser o autor, o falante, pudesse ser o ouvinte, para que eu também fosse atingido por aquilo que ele tem a dizer, por aquilo que ele tem a ministrar e fazer com que a minha alma ela também se renove, sabe? Com que minha alma também ela pudesse ser alcançada e capturada por aquilo que ele tem feito por meio da sua presença, da sua palavra e por meio do seu espírito. E eu vim pedindo a ele para que ele pudesse ministrar algo dentro do meu interior, sabe? E de igual modo ele pudesse mudar o meu interior para aquilo que ele pudesse dizer, que eu pudesse ser apenas um canal. E antes de vir para cá, assim, me preparar para ter esse momento, eu tava com os meus sentimentos pesados, sabe? Quando você está com as suas emoções afloradas, quando você está com os seus sentimentos de certa forma muito ligado ao seu momento. E eu imediatamente diagnostiquei que se eu sentasse aqui para falar aquilo que é pertinente à minha vida, daquilo que não fosse na vontade dele, a fim de alcançar aqueles que assim pudessem ouvir e ser alcançados, eu fugiria muito do propósito. Então, às vezes nós cedemos muito para o nosso lado humano, carnal, as nossas emoções, as nossas paixões, e a deliberamos, de certa forma, como se fosse a vontade de Deus, mas na verdade é o nosso intuito, é o nosso intento, sabe? São as nossas paixões, são as nossas emoções que estão sendo ditas. E quando assim a gente foge muito do agir natural do Espírito, da presença de Deus. E quando eu entendi isso, que às vezes sei lá, nós queremos falar aquilo que está preso, sabe? Mas isso foge. Isso foge daquilo que Deus ele tem como objetivo. E o objetivo é fazer a vontade dele, é levar a mensagem dele, independente da nossa situação. É sermos mulheres e homens de Deus, sermos pessoas que têm um compromisso de pregar a palavra de acordo com aquilo que ele quer dizer, não com aquilo que nós pretendemos falar. Não com o nosso coração inflamado, cheio de coisas que é mais do homem, é mais nossa do que da vontade dele. E eu venho passando por um momento de muitas decepções, muitas mágoas, muitas frustrações, sabe? Muitas decepções. Se eu fosse sentar aqui e falar aquilo que eu sinto, eu de certa forma contaminaria não só aqueles que assim a ouvem, mas a mim mesmo também, mostrando o quanto eu ainda não estou sendo preparado a fim de que aqueles que assim me atingiram não carecem do amor de Deus. E nós temos que ser sábios e mostrar a todo tempo uma diferença e uma inclinação daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É ser práticos e usar de compaixão, de misericórdia, usar de graça por aqueles que assim nos magoam, nos ofendem. E eu vim pedindo a Deus uma palavra, e dentro do devocional de Provérbios há muitas frases, muitas palavras assim que são poderosas, mas nenhuma delas encaixavam perfeitamente no que eu estava sentindo e naquilo que eu poderia entender que Deus quisesse falar. Mas Deus ele vem dizendo que
Provérbios 24:17, que quando teu inimigo cair, não te alegres, e nem regozije no teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não ache isso mal diante dos seus olhos. E isso me fez refletir, porque o Senhor não se alegra com a queda de ninguém. Um pouco mais acima ele vem dizendo que se 7 vezes o justo cair, por 7 vezes ele se levantará. Mas Deus, ele não se alegra na queda de ninguém, seja amigo, seja inimigo, seja nós mesmos, porque não há prazer no coração de Deus em ver a sua geração, a sua criação se perdendo. E nós, como homens vingativos quanto que somos, nós com essa nossa natureza voltada para, sabe, para vingança, ou até mesmo para se alegrar com pessoas que nos fez mal, quando nós recebemos uma notícia que fulano se deu mal, fulano ficou desempregado, fulano separou, Beltrano, a gente fica com o nosso coração alegre, fala assim, aquela frase bem feita, sabe? A pessoa que nos magoou, a pessoa que fez algo com a gente, e a gente fica sabendo de alguma coisa e a gente fica alegre, compartilha, sabe aquela pessoa que fez isso comigo, olha só como é que ela tá, bem feito. Não é isso que Deus, ele quer trabalhar hoje dentro de mim, dentro daqueles que assim assistem, que têm ouvidos preparados para ouvir. Deus não se alegra com a queda de ninguém. Deus, ele não se alegra com a queda do nosso inimigo. Deus, ele não se alegra ao ver a sua criação perdida, ao ver a sua criação dividida, ao ver a sua criação sendo escravizada, dominada, sendo levado à morte todos os dias, morte da alma, morte do espírito, morte da mente, morte física, doentes a todo tempo, a todo momento. E Deus, ele não tem esse desejo no coração. Se não for assim, não teria sentido o propósito da morte da cruz. Não teria sentido Jesus vir para salvar a humanidade, a todos que assim nele crerem, que todos que assim nele tenham a certeza da salvação, terem nele a certeza de que ele veio para mudar toda a nossa estrutura interna, a nossa mente, a nossa alma, sabe? E fazer com que nós sejamos novas criaturas. E quando eu olhei esse texto, eu falei, realmente, Deus, que todos aqueles que nos magoaram, a mim, a você, todos aqueles que nos traíram, todos aqueles que nos decepcionaram, nos frustraram, todos aqueles que de certa forma atentaram contra nós, que sejam entregues na sua mão, para que o Senhor, assim como nós no tempo da ignorância, no tempo da ceguidão, no tempo onde nós éramos desprovidos de consciência espiritual e até mesmo distantes do propósito que Deus tinha conosco, que Deus não tenha esse olhar de vingança. Pelo contrário, faça com que eles tenham a consciência de que a ignorância os tornam ignorantes e até mesmo passivos a agir de tal forma, por não ter a consciência e a manifestação do amor e as atitudes daqueles que são nova criatura. E é por isso que hoje Deus, ele ministrou fortemente no meu coração, a fim de que eu pudesse entender, porque por mais que nós tenhamos assim inimigos, ou até mesmo desafetos, ou até mesmo aqueles que de certa forma não comungam com os nossos caminhos, com os nossos passos, com os nossos propósitos, ainda assim carecem do amor de Deus, Filho de Deus, e carecem de uma atitude nossa, semelhante a de Jesus, semelhante a de José, que foi traído pelos seus irmãos, e na oportunidade que ele teve de ser, imperioso, ser uma pessoa que pudesse desafogar toda a sua insatisfação. Não, ele ali foi semelhante a Jesus, ele deliberou o perdão, voltou todo sentado diante da mesa e falou, olha, eu os perdoo. Às vezes é necessário
sabe? É necessário nos fazer alvo do mau contentamento de alguém, do mau sentimento de alguém. Porque quem faria aquilo que nós fazemos? Eu fico pensando, quem faria aquilo que nós fazemos? Quem faria aquilo que eu fiz? Quem faria aquilo que você fez? Ninguém. E o ser humano, ele é ingrato. A nossa humanidade foi ingrata a fim de crucificar o Filho de Deus, o próprio Jesus. Quem dirá eu, quem dirá você, quem dirá nós, sabe? Nós, seres humanos, dotados de uma natureza tão mesquinha, tão suja, e que se não fosse o amor de Deus a gente estaria perdido, vivendo coisas piores. Então, fica com essa palavra de hoje, para que você venha refletir, para que você venha ter o conhecimento de que Deus, ele não se alegra com a queda de ninguém. Por mais que seja inimigo, por mais que seja desafeto, por mais que seja pessoas que demandam, sabe, até mesmo de justiça de Deus. Às vezes a gente fica, então, mas e aí, Senhor? Como que vai ser? Às vezes a gente fica com esse olhar, mas não vai acontecer nada. Não compete a mim, não compete a você a justiça, mas sim a de Deus, no tempo certo. Deus, eu acredito que a justiça de Deus, ela vem para nos ensinar. A justiça de Deus, ela vem para nos corrigir, a fim de entendermos que a nossa atitude gerou uma consequência, e essa consequência, ela gerou um resultado. E esse resultado, mediante a justiça de Deus, nos corrige, a fim de sermos diferentes, mediante a consequência daquilo que fizemos. Então, não alegre o teu coração, não regozije no teu interior quando o teu desafeto, teu inimigo, aquela pessoa que te traiu, te decepcionou, te fez sofrer, te causou barbaridade. A perdoe, a entregue na mão de Deus, ore por ela, faça como Jesus, ore por eles, que assim te perseguem, sabe? É muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil sermos amáveis com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Difícil amar aquele que nos odeia, difícil amar aqueles que estão sempre contra os nossos desejos, as nossas vitórias, os nossos objetivos, os inimigos declarados, entendeu? E os não declarados também. Então a gente tem que ter sempre esse olhar de Cristo e pensar a todo momento: o que Jesus faria nesse momento? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria, né, diante dessa oportunidade? E Deus, ele veio ministrando no meu coração, assim como está ministrando agora, que não será a última vez, não foi a primeira e não vai ser a última vez que as pessoas nos decepcionarão. Assim como Jesus, ele, quando foi traído, ele falou assim: com um beijo me traíste, por que fizeste assim? Às vezes a gente passa por tanta coisa com pessoas que a gente mais ajudou, com pessoas que a gente mais se entregou, com pessoas que a gente mais se empenhou. E ao saber que aquela pessoa não está bem, o nosso coração, ele se enche de alegria, sabe? Parece que a gente se sente vingado, mas não é isso que Deus quer. E Deus, ele fala: não faça isso para que não desagrade ao Senhor, para que ele não veja isso mal aos seus olhos, e não te suceda coisas semelhantes. Então a gente tem que ter um olhar de que tudo que nós fazemos um dia, tudo que nós desejamos para alguém um dia, seja o que for, pode voltar para a gente. Então, para hoje, tenha esse olhar de misericórdia, tenha esse olhar de compaixão, tenha esse olhar inclinado à solicitude de Deus, e tenha a certeza de que Deus, ele é justo, é fiel e justo, para fazer a justiça no tempo dele, para fazer aquilo que demanda do coração dele, não do nosso, para fazer aquilo que demande da vontade dele, não da nossa, porque nós somos falhas, frágeis,
nós somos ignorantes, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos vingativos, nós somos tudo aquilo que Deus abomina. E a nossa nova criatura, ela não condiz mais com aquilo que Deus tem pra gente, com o plano que Deus tem pra mim e pra você, para as nossas vidas e para aquilo que Ele quer que as pessoas observem dentro de nós. Sabe, é você se compadecer, é você se aproximar da pessoa com um olhar diferente. Quando a pessoa que te causou algo, você tenha uma sabedoria ao ponto de mostrar que quem cuida de você, quem cuida do seu coração, está muito acima de qualquer atitude, de qualquer coisa que venha causar mágoas, rancores, cicatrizes internas. Então entregue o seu coração para Deus, entregue essas pessoas para o Senhor e faça com que eles alcancem a misericórdia de Deus, alcance a graça, alcance de certa forma a redenção, assim como nós. Eu sempre vou bater aqui, nós não somos os mesmos. Dia após dia, quem acompanha, eu mesmo, quando eu acompanho esses vídeos, eu vejo o ponto, eu não sou mais o mesmo. E quando Deus nos prova, quando Deus requer de nós uma atitude que seja totalmente diversa daquela que Ele nos tirou, a gente tem que realmente pôr em prática tudo aquilo que somos, a criatura que nos tornamos, nova, em renovação, conhecimento, graça, sabe? Renovai-vos a todo momento pela renovação da nossa consciência, pela renovação do que Deus fez nas nossas vidas. Então, para hoje é isso. Eu desejo que você olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro daquilo que as pessoas causaram. Talvez você esteja num momento assim como o meu, assim como eu, entendeu? E quando souberem, ou quando alguma notícia chegar, que sucedeu algo com alguém, não alegre isso no teu coração, entendeu? Não se regozije, nem ache que isso foi uma justiça de Deus, porque Deus ele não trabalha assim. Deus ele tem um olhar totalmente diferente do meu e do seu. Deus ele é muito diferente do que nós somos. Deus ele trabalha de uma forma diferente. Trabalha com amor, perdão, misericórdia. Trabalha de uma forma, de um jeito que nós nunca compreenderemos. Por isso que o amor de Deus excede todo o entendimento, toda a lógica. O amor de Deus ele excede tudo aquilo que nós compreendemos como amor entre homem e mulher, entre mãe e filho, entre pai e filho, entre filho e mãe, filho e pai, entre casais. O amor de Deus ele está acima de toda a compreensão humana. É o amor de morte, morte de cruz, morte a fim de nos resgatar, sabe? É dar uma vida pela outra. Dificilmente nós faríamos isso. Dificilmente nós nos entregaríamos a fim de salvar alguém. E assim ele fez sem pensar duas vezes. Bom, gente, o que eu tinha para isso para hoje era isso, entendeu? Trabalhe melhor suas emoções, suas reações, suas atitudes, mediante aquele que nós consideramos desafetos, inimigos, ou até mesmo pessoas que por hora não andam no mesmo caminho que o nosso. Porque Deus tem um plano. Talvez isso venha para o teu crescimento interior, venha para o teu amadurecimento, venha para a tua sabedoria, para a tua experiência, venha para o teu crescimento e para a tua maturidade. Então não esqueça de ser prático e colocar o amor de Deus em exercício, tá bom? Galera, para hoje era isso. Muito obrigado, vocês que se inscreveram, vocês que curtem, comentam, compartilham. Isso tem ajudado muito. Eu acredito também que Deus ele tem me usado para ser instrumento na vida de vocês, ter feito com que vocês alcancem, né, o amor, a graça, por meio daquilo que Deus tem feito na minha vida. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.